Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Seminário do Terceiro Setor debate participação da sociedade nas políticas públicas. Dente ciso deve ser extraído para evitar futuras patologias. Espaço de convivência acolhe vítimas do escalpelamento. Centenas de jovens atuarão como voluntários da Cruz Vermelha no Sírio 2014. Conheça a função e a importância dos cartórios. Parques e áreas verdes melhoram qualidade de vida nos centros urbanos. E no quadro de economia, vamos saber qual a melhor forma de economizar para comprar a casa própria. Hoje é terça-feira, 16 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde bucal. Até os 22 anos é comum o aparecimento do dente do siso. Com ele, dores e incômodos. Em 90% dos casos, o siso é extraído para evitar patologias futuras. Até os 18 anos, eles surgem na boca e 97% nascem na posição errada, causam dor e até inflamação. O dente do siso é o último dente permanente que nasce na arcada dentária. O dente do siso, na verdade, ele constitui o nosso terceiro molar. Nós, numa dentição permanente humana normal, temos 32 dentes e eles normalmente fazem parte desses 32 dentes. E nós temos os primeiros e os segundos molares naturalmente fazendo parte da nossa dentição, mas nem sempre os dentes dos sisos fazem parte da dentição completa. Normalmente a gente tem notado que com a facilitação da alimentação, com a alimentação estando menos rígida, evolutivamente, há uma tendência aos dentes dos sisos até desaparecerem num futuro distante. Mas esses dentes eles são formados junto com a nossa dentição permanente e a dentição de leite ainda na vida intrauterina. Aí só começam realmente a se manifestar, a querer aparecer na boca por volta dos 19, 20 anos de idade. Nem sempre a extração do dente do siso é necessária, porque há casos em que a erupção do dente nem chega a acontecer. A decisão de retirar ou não o dente do siso cabe ao especialista mediante a análise de um exame de raio-x que vai mostrar a forma e a posição do dente. É mais frequente a retirada do dente do siso aos 17 anos, quando os dentes estão mais alinhados, mas isto pode variar de um caso para o outro. É levado em consideração, geralmente, a idade do paciente, o posicionamento desse dente em relação aos outros dentes da arcada, né? E relação também à formação ou não de algum tipo de patologia associado com o dente. A retirada do siso é um procedimento cirúrgico. 90% dos casos enviados aos cirurgiões são referentes ao siso. É interessante sempre fazer o acompanhamento com o cirurgião dentista, né? Normalmente a pessoa já deve ter o cirurgião dentista de confiança, né? Aí o cirurgião dentista vai fazer a avaliação dele e indicar para exodontia ou não desse dente. 2 mergulhadores foram contratados para retirar o lixo acumulado embaixo da ponte do canal do Tucunduba, perto da Avenida Cipriano Santos, aqui em Belém. A ação pretende melhorar a passagem de água no canal e diminuir o risco de alagamento das áreas mais baixas do bairro do Marco. Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento, já foram retiradas cerca de 2 toneladas de entulho que foram arremessados de forma irregular no canal. Após a conclusão dos trabalhos, os mergulhadores devem realizar a limpeza sob a ponte do canal da Vileta. Desde a década de 60, foram registrados 410 escalpelamentos em rios do Pará. As vítimas são atendidas pela Santa Casa em Belém e, para acolhê-las durante o tratamento, o hospital disponibiliza um espaço de convivência entre as pacientes, os acompanhantes e os profissionais. O espaço surgiu em 2006 para acolher as vítimas de escalpelamento. São crianças, adolescentes e senhoras que viveram a tragédia de ter o couro cabeludo arrancado pelo motor de uma embarcação. A mais recente é Simone, mora na casa há 11 meses porque precisa de acompanhamento ininterrupto. Mesmo no sofrimento como eu estava, vai ser os profissionais, como as próprias pessoas igual a mim, elas me davam força, sabe? Tinha aquela preocupação, tinha aquelas perguntas,
estava sentindo, se estava com alguma coisa. Aí assim a minha vida ia. E aí até aqui, todas as vezes eles me perguntam, sabe, se eu estou sentindo alguma coisa. Para falar a verdade, eu encontrei uma outra família aqui. No espaço Acolher as Vítimas tem atendimento multidisciplinar, com direito a estudar e brincadeiras nas horas vagas. O Espaço Acolher ele tem toda uma dinâmica. Nós trabalhamos com o serviço social, nós temos a psicologia, o técnico de enfermagem e temos toda uma equipe da área pedagógica, de um convênio, de um acordo de cooperação com a SEDUC, porque nós temos o classe hospitalar. Então aqui as meninas e adolescentes e as senhoras também recebem o atendimento escolar pela SEDUC e em convênio também com a UEPA através do NEP, que é o Núcleo de Educação Popular. Durante o tratamento, elas têm direito a permanecer com um acompanhante na casa. O espaço tem capacidade para 29 leitos. Atualmente, 9 vítimas recebem assistência integral aqui na casa. Porém, ao todo, 112 vítimas são acompanhadas para os tratamentos. A sala de aula é o ambiente mais procurado na casa. Apesar de ter voltado para Porto de Mós, Natália, sempre que vem a Belém, faz um reforço nos estudos. Porque agora o que vale é o estudo, né? Coisas que eu não sabia lá, eu aprendi aqui. A classe hospitalar foi um incentivo para Nazaré. Aos 54 anos, ela voltou a estudar com a ajuda dos professores da casa. Eu tinha medo de computador, né? Ixi, eu digo, se eu mexer ali, eu vou danificar tudo. Mas não, a Santa Casa dava um apoio pra gente. Todas as sextas e quartas a gente tinha. Aí os meninos lá, muito bons professores. Aí eu comecei, aí pronto, gostei. Passava mensagem para os meus filhos, né, que eles moram longe. Aí eu gostei e pronto, aí fui aprendendo devagar e hoje em dia estou aqui na luta de estudar. O tratamento das acidentadas permanece para o resto da vida, bem como o acolhimento da Santa Casa. Desde a década de 60 foram registrados 410 escalpelamentos em rios do Pará. Estou mais uma vez com vocês essa semana para dar dicas a respeito da necessidade da vitamina D. Sabemos hoje que a vitamina D é muito importante para as funções do nosso corpo. Entretanto, a vitamina D ela é obtida, a maioria das vezes, através do nosso sol. Como moramos num clima tropical, temos esse privilégio de ter o sol como a maior fonte de vitamina D hoje, além da nossa alimentação. Bom, existem alguns peixes que são ricos em vitamina D, como atum, sardinha, o salmão, que esses peixes são necessários para a nossa alimentação, além do leite, dos ovos e de alguns outros alimentos. Sabemos também que o sol ele possui a radiação ultravioleta ao nível B, UVB, e esse UVB ele é responsável pela fixação da vitamina D no nosso corpo. E é muito importante nós fazermos a utilização do nosso sol, já que o nosso Brasil, em clima tropical, é maravilhoso e vamos utilizar todos os dias dessa maravilha que a natureza nos proporciona. Até semana que vem com as dicas de saúde. Produtores e vendedores de tucupi e maniva nas feiras de Belém se reuniram com o objetivo de adequar a comercialização para oferecer alimentos seguros. Também participaram da reunião associações de tacacazeiras, ambulantes do Centro Comercial, representantes do Ministério Público, do Departamento de Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Economia. As ações educativas que estão sendo feitas procuram sensibilizar os trabalhadores e os consumidores da importância dessas normas na produção e venda dos produtos. Segundo a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, as medidas são necessárias para dar identidade e qualidade aos alimentos. E agora vamos falar do preço do açaí. O litro do açaí voltou a apresentar queda de preços em pontos de vendas da capital paraense.
Pesquisas realizadas em 25 pontos de venda da cidade comprovaram a queda de preço no litro do açaí consumido pelos paraenses. O preço do litro médio do produto pode ser encontrado entre R$ 10 e R$ 14 reais. Segundo o Diese, o produto teve alta e baixa de preço durante o final do ano passado e o final deste primeiro semestre. O açaí tipo Papa também teve queda de 5,6%, custando em média R$ 20 reais. O tema do quadro de economia de hoje é a compra da casa própria, que é o principal objetivo de 1/3 da população brasileira. Vamos saber como é o modo de economizar para conseguir o imóvel. Também vamos saber como funciona o financiamento. Patrícia Nascimento conversa com Pedro Loureiro sobre este assunto. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente começar a conversar aqui com o Pedro, a gente quer lembrar a você aí de casa que o telefone para participar conosco é o 4006-9211. Você já sabe, diz a sua pergunta, a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Pedro, qual é o melhor momento para se pensar em adquirir a casa própria? Olha, para começar a pensar, acho que do momento que a pessoa tem uma renda que ela pode dispor de uma quantia pequena todo mês para poupar, para no futuro comprar uma casa própria, esse já é o momento. Então ela já pode começar a pensar, mas não tomar a decisão. Por quê? Porque geralmente aos 20 e poucos anos a pessoa já consegue guardar um dinheiro, por menor que seja, mas consegue já fazer uma pequena poupança pensando no futuro comprar uma casa própria. Depois lá pelos 30, 35 anos, que a pessoa muitas vezes já casou, a vida profissional, claro que não está definida, né? Que a gente muda, né? A cada tempo pode ter variações, mas já tomou um rumo que você já tem uma noção do que vai fazer, se vai permanecer na mesma cidade, aí sim é o momento para sentar e definir. Ok, vou comprar uma casa, se já tiver casado, né? O casal sentar e definir qual é a necessidade. Muitas vezes, alguns casais, aquela história de quem casa quer casa, já pensa casar e já dá entrada no imóvel. Isso é arriscado, porque muitas vezes o casal, por não ter condições de comprar um apartamento, digamos, um pouco maior, compra um apartamento pequeno, que é o que cabe no bolso. O que é que acontece? Vem um filho, 2 filhos, e se aquele financiamento foi feito no longo prazo, vamos dizer aí 20 anos, eles têm um problema na mão, que é difícil você revender um imóvel que está financiado. Não é impossível nem ilegal, mas é difícil. Então, esse casal corre esse risco. Ou, muitas vezes, já pensando nos filhos que virão num futuro distante ainda, já compram uma casa maior, ou um apartamento, financiam e começam a ter problema financeiro. Por quê? Porque aquilo é mais do que eles poderiam. Então, o ideal é, começou a ter condições de guardar dinheiro, começa a guardar. A vida definiu um pouquinho mais, por mais que você pague aluguel um tempo, aluguel é ruim, mas às vezes é a solução, aí você passa adiante. Se puder comprar logo depois de casar, dando uma entrada e financiando num prazo curto, vamos dizer 10 anos, aí tudo bem. Casar, financiar um apartamento pequeno para pagar em 20 ou 25 anos, aí é complicado. Algumas pessoas acham que, por exemplo, pagar um aluguel em vez de pagar uma prestação de uma casa própria pode ser um desperdício de dinheiro. Nesse caso, não seria, não é, Pedro? Não, não seria se for pensado, né? Como parte de uma estratégia financeira. Se você vai morar de aluguel, como a gente diz, vai pagar um aluguel e poupar um dinheiro para dar entrada no imóvel, você não pode alugar uma casa ou um apartamento no padrão que você sonha comprar um lá na frente. Você tem que reduzir e para o mais modesto possível para que você guarde. Porque, de fato, o aluguel é um dinheiro que você joga fora. Isso é claro, ninguém tem dúvida disso daí. Mas, às vezes, é necessário para que você faça uma compra melhor. Só que se você sonha, vamos dizer, com um apartamento, com um prédio com playground, com todas aquelas facilidades que tem hoje, você não vai alugar um apartamento nesse padrão, porque provavelmente o aluguel vai comer o dinheiro do aluguel e da poupança para dar entrada lá na frente. Aí você tem que realmente apertar o cinto e usar o aluguel como uma ferramenta da sua estratégia, não como a solução. Agora, a maioria da população geralmente não tem condições financeiras de pagar um aluguel e ainda pagar a prestação de um apartamento, de uma casa. Comprar um terreno e juntar um dinheiro para construir um imóvel pode ser uma opção mais vantajosa, mais barata ou não? Olha, eu vejo aí 2 problemas. Um é as pessoas tentarem fazer a obra por conta própria e acabarem gastando mais.
quem não é engenheiro, quem não é arquiteto, tende a gastar o dinheiro mal. Bom, tu não conhece, não é daquele métier, não é daquele ramo. E o outro problema é a pessoa tentando gastar por conta, fazer ali para economizar, fazer uma obra insegura. E às vezes até não é que vai cair a casa, que pode acontecer, mas que fique um imóvel ruim para você habitar com a sua família, ser um imóvel problemático. Dependendo da situação, se você tiver dinheiro, um engenheiro de confiança que apresente um projeto, uma estimativa de custo e um contrato definido, pode ser mais vantagem. Mas isso eu tenho visto pouco acontecer. Uma boa opção é quando a pessoa encontra um apartamento, por exemplo, vamos falar de apartamento que é o mais comum, com de 10 a 15 anos de entregue o imóvel, ou seja, tudo que tinha que dar de problema da construção já deu, já foi resolvido. Aqueles serviços que a construtora não entrega junto com o imóvel, o condomínio já equipou. O imóvel em si, o apartamento, provavelmente já tem benfeitorias e o preço caiu, porque ele não é mais um apartamento novo. Esses geralmente são os melhores negócios que você encontra. Isso não quer dizer que você não vai encontrar um apartamento até mais antigo, você tem que ter mais cuidado com as condições do prédio, mas às vezes até apartamentos de 3 quartos, muito bons, em prédios que têm um pouco menos de serviços, até porque são mais antigos, mais baratos do que apartamentos mínimos em prédios que estão sendo construídos agora. Agora, existem outras formas de comprar, né? Além do financiamento, tem um consórcio imobiliário. Queria que você falasse dessas diversas possibilidades. Tem várias opções. Tem aquela, claro, poucos têm, mas quem puder comprar à vista é sempre o melhor. Quem tem o dinheiro guardado, dinheiro na FGTS, que somando dê para comprar à vista, ótimo, melhor alternativa. No financiamento, você pode financiar pelo Sistema Financeiro da Habitação, que é aquele que a gente usa o dinheiro do FGTS e que é o próprio dinheiro do FGTS que financia. Ele tem limite, geralmente é a melhor taxa de juros, hoje está por volta de 8, 8,5%, 8,3%. Os bancos públicos oferecem as melhores linhas e ele tem só uma dificuldade maior, é o limite. Brasília, São Paulo e Rio é R$ 750 mil o valor máximo do imóvel. No resto do Brasil todo, 650. Mas você compra muita coisa boa dentro desse valor, até mais se for usado o imóvel. A outra forma é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Não tem limite, o que vai definir é a instituição financeira que concedeu o crédito, só que é mais caro. Né? Até 650 mil ou 700, né? 750 mil se for São Paulo, Rio ou Brasília, tem que ficar em até 12%, o máximo anual de juros. Se ultrapassar esse valor, pode passar também os 12%, aí já encarece bastante. Outra alternativa é o consórcio, como você falou, tomando sempre o seguinte cuidado. O consórcio, você não pode usar uma carta de crédito ao mesmo tempo que financia por um banco. Ou é banco ou é consórcio. O consórcio não tem juros, tem a taxa de administração, uma excelente vantagem. E por fim, o que eu acho muito menos recomendável, não é uma opção, a meu ver, prioritária, é quando a pessoa está comprando apartamento na planta ou que acabou de ser construído, financiar direto com a construtora. Isso envolve alguns riscos, é negociável, mas envolve alguns riscos, como, por exemplo, você quitar, mas aquele bem estar dado como hipoteca a um banco, a construtora quebrar e o banco ir buscar o imóvel. Isso não quer dizer que vá acontecer necessariamente desta forma se a construtora quebrar, mas você tem que ter mais cuidados para se proteger. É uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. Eu acho que seria a última alternativa de todas. Primeiro, sistema financeiro, depois o consórcio, depois o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. São as melhores opções. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. O planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco todas as terças-feiras. Semana que vem ele estará de volta. Se você quiser sugerir alguns temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. No Pará, as reclamações contra as operadoras de telefonia móvel aumentaram no primeiro semestre deste ano. De acordo com o PROCON, o número de reclamações contra as operadoras de telefonia móvel aumentou 30% no Pará. Nos 6 primeiros meses deste ano, as operadoras receberam cerca de 6 mil reclamações. É importante que os usuários denunciem os casos em que a prestação do serviço apresentou problemas. O consumidor deve tentar solucionar o problema
junto à operadora e anotar o número do protocolo de atendimento. Caso a situação não seja resolvida, o usuário deve formalizar a denúncia no PROCON de posse da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o número do protocolo de atendimento junto à operadora. E para fazer denúncia aqui em Belém, o consumidor deve se dirigir ao PROCON, localizado na Travessa Castelo Branco, número 1029, ou ligar para os telefones 3073-2824 ou 151. Operação conjunta das polícias civil e militar fechou 43 bares irregulares, apreendeu 66 veículos e flagrou 11 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, 58 motocicletas irregulares foram apreendidas durante a operação. A Operação Sentinela foi realizada entre os dias 11 e 13 de setembro e contou com a parceria do Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os Departamentos Municipal e Estadual de Trânsito. O Ministério Público do Estado do Pará realizou nos dias 11 e 12 de setembro o segundo seminário do terceiro setor. O tema do encontro foi a participação da sociedade civil nas realizações de políticas públicas. O terceiro setor abrange diversas instituições privadas que auxiliam em questões sociais. A grande distinção é que, enquanto numa atividade lucrativa, os lucros são distribuídos entre os sócios, não há distribuição de lucro, que no terceiro setor nós chamamos de superávit, entre os associados. Tudo é investido nas finalidades da instituição. O terceiro setor é de grande importância para o desenvolvimento político, econômico e social do município, do estado e do país. O terceiro setor ele é formado por aquelas entidades, por aqueles conjuntos de pessoas organizadas que não pertencem à estrutura do Estado, que é o primeiro setor, e nem àquela estrutura lucrativa da sociedade. É um conceito de natureza econômica que divide as atividades em primeiro, segundo e terceiro setor. O terceiro setor ele surge da necessidade da comprovação do Estado não ter as condições mínimas de atender a todos os interesses da população. Então ele precisa desta parceria da organização da sociedade civil para poder desempenhar a contento essas necessidades. Aí ele chama, Ele chama para junto de si a sociedade civil organizada. Durante 2 dias, o Ministério Público do Estado do Pará realizou pela segunda vez um seminário que abrange o terceiro setor e fala sobre a participação da sociedade no desenvolvimento de políticas públicas. As entidades tiveram a oportunidade de conhecer de uma maneira bem profunda a nova lei que vai regulamentar o repasse de verbas públicas para essas entidades do terceiro setor, para que continuem a desenvolver as suas atividades sociais. A prestação de contas é justamente essa oportunidade onde a empresa ela demonstra ao Ministério Público e por conseguinte à sociedade se ela está cumprindo seus deveres legais e, mais especificamente, se está cumprindo as suas finalidades sociais para as quais elas foram criadas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 67 metros cúbicos de madeira serrada na BR-316, no município de Castanhal. Elas estavam sendo transportadas ilegalmente em 2 caminhões. O produto florestal apreendido não tinha documentação de porte obrigatório, o que é considerado crime ambiental. A madeira do primeiro caminhão apreendido foi embarcada no município de Moju, no Pará, e estava seguindo para a cidade de Juazeiro, na Bahia. O segundo caminhão transportava a madeira da cidade de Tailândia e teria como destino a cidade de Parnaíba, no Piauí. E você acompanha ainda nesta edição, centenas de jovens atuarão como voluntários da Cruz Vermelha no Círio 2014. Conheça a função e a importância dos cartórios. E parques urbanos e áreas verdes melhoram a qualidade de vida nos centros urbanos. Voltamos com Nazaré Notícias falando de eleição. Logo mais, a partir das 9h30 da noite, a TV Nazaré transmitirá ao vivo o debate com os candidatos à presidência da República.
Os principais candidatos já confirmaram presença. O debate é promovido pela CNBB e será transmitido diretamente do Santuário Nacional de Aparecida. Organizado pela TV Aparecida, 8 emissoras de inspiração católica, 230 rádios e portais católicos transmitirão o evento. De acordo com o arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, cardeal Raimundo Damasceno Assis, o debate é uma oportunidade para que as pessoas conheçam as propostas e projetos dos candidatos à presidência da República. O debate terá duração de 2 horas. O mediador do debate será o jornalista Rodolfo Gamberini. E por falar em eleições, há mais de 20 mil urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro no Pará começaram a ser programadas. O trabalho é realizado por uma equipe de técnicos do Tribunal Regional Eleitoral em Belém e deve ser concluído até o dia 18 de setembro. 2 mídias estão sendo programadas. Uma delas recebe todas as informações com relação aos candidatos desse pleito. A outra serve para a captação de votos. As eleições para os cargos de presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador ocorrem no dia 5 de outubro. O número de brasileiros que se matriculou em cursos técnicos aumentou 5,4% no período de 2012 a 2013. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O censo do INEP apontou que são mais de 7.300.000 estudantes matriculados entre cursos presenciais e à distância no país. No ano passado, o ingresso de estudantes nos cursos desta modalidade correspondeu a 13,6% do número de matrículas no ensino superior. Entre os anos de 2003 e 2013, as matrículas em cursos tecnológicos passaram de 115 mil para quase 1 milhão, representando um crescimento de mais de 24% ao ano. A Universidade Federal do Pará abriu a terceira chamada para inscrição para o Erasmus Mundus Babel. O programa dá a oportunidade de realizar mobilidade de pós-doutorado em 9 faculdades de 8 países europeus. A bolsa tem duração de 6 meses e os selecionados receberão uma bolsa de estudos equivalente ao pagamento das despesas de viagem, seguro, taxas de matrícula e manutenção no país de destino. Mais informações na reitoria do campus ou pelo telefone 3201-8713. Sírio 2014, mais de 3.500 jovens se inscreveram para atuar como voluntários da Cruz Vermelha no Sírio deste ano. Para participar, eles passam por um treinamento com orientações sobre como proceder diante das ocorrências durante a procissão. Na formação, eles aprendem como devem proceder e o que não podem fazer. Há menos de um mês para os sírios, voluntários são treinados pela Cruz Vermelha para estarem aptos a atuar na procissão. Elane já passou por essa experiência. No terceiro sírio, a voluntária recebe a recompensa. Eu entrei para a Cruz Vermelha como voluntária do Sírio inicialmente porque eu precisava de carga horária na faculdade. Só que a partir do primeiro ano, como eu vi a necessidade mesmo, que eu não consigo hoje ver um sírio sem a Cruz Vermelha. Somos nós quem aparamos as vítimas de mal súbito ou até mesmo trauma. A pessoa te olhar, muito obrigada, e o familiar chegar e sentir que o familiar dele está amparado, está bem cuidado. Então essa que é a nossa recompensa na Cruz Vermelha e foi isso que me incentivou a me efetivar depois de 2 anos de sírio. A Cruz Vermelha está presente em todas as procissões do Sírio de Nazaré. São mais de 5.000 voluntários envolvidos. Ano passado foram mais de 6.300. Durante o período do Sírio, esses voluntários procuram a instituição para trabalhar no dia do Sírio, muitas das vezes para quê? Para pagar uma graça já alcançada e muitas das vezes também eles fazem essa união, né, da solidariedade junto com a fé. O treinamento dos voluntários dura 4 horas. Além da parte teórica, eles recebem orientações práticas repassadas pelos membros efetivos da Cruz Vermelha. A participação dos voluntários é tão expressiva durante o Sírio que soma 80% do efetivo da Cruz Vermelha durante a procissão. Os voluntários efetivos correspondem a 20%, que atuam diretamente na coordenação das atividades. No Sírio 2013, Erit participou pela primeira vez como voluntário. Ficou fascinado com o trabalho e hoje é efetivo. Quando você faz assim uma ação,
e você não espera dinheiro, mas sim um sorriso, um abraço, é uma coisa que não tem explicação, é muito gratificante, principalmente se esse abraço vindo de uma pessoa assim humilde, né? E também quando você está trabalhando no Círio, que são mais de 3 milhões de pessoas que estão na rua um dia, né? Acompanhando a Berlinda, a Santa, e sim, uma situação que é muito gratificante. A missão da Cruz Vermelha também cativou a jovem Sara. Eu sempre admirei o Círio, sempre via pela televisão, nunca participei, mas assim, eu sempre achei muito bonito e tudo, então quis ajudar, acho bacana, eu acho uma atitude muito séria, justa, bonita. 90% dos voluntários do Círio são jovens entre 15 e 25 anos. As inscrições para novos participantes estão abertas até o dia 30 de setembro. Podem participar jovens a partir de 13 anos com autorização dos pais. Esta manhã, os trabalhadores em educação do município de Belém realizaram um ato em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O objetivo é acompanhar as reuniões das comarcas civis do TJ. Os desembargadores deverão definir se será mantido ou não os descontos dos dias parados aplicados pela Prefeitura Municipal por conta da greve dos servidores no primeiro semestre. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, ainda não houve avanço na pauta salarial da categoria do ano passado. O Sintep teve mandado de segurança não acatado pelas câmaras civis reunidas do Tribunal de Justiça no último dia 5. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em São Domingos do Capim, no Pará, o tempo ficará nublado com poucas nuvens e grandes possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 36. Em Sinop, no Mato Grosso, o dia será encoberto e com pancadas de chuva durante boa parte do dia. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 33 graus. Em Breves, no Pará, a quarta-feira será de sol e com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Você sabe quais as funções ou atribuições dos cartórios? Possivelmente você já recorreu aos serviços de registros. Saiba mais sobre a função e a importância dos cartórios nesta reportagem de Caroline Guimarães e Márcio Silva. Os cartórios são organizações que prestam serviços técnicos e administrativos destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Os cartórios, eles têm um papel de extrema relevância em nossas condições de vida, de sociedade, porque somos nós que damos validade jurídica, eficácia nos negócios. Os cartórios aqui no Pará são fiscalizados pela Corregedoria do Estado. Eles têm diferentes funções e todas elas visam dar segurança jurídica às pessoas. Todas as pessoas que fazem os seus negócios, eles trazem para o cartório dar aquela garantia para registrar, para valer contra terceiros. Aí está em cartório e nós possamos comprovar que aquilo é verdadeiro. São muitos os serviços oferecidos pelos cartórios. O mais importante deles é o que garante cidadania, a certidão de nascimento. Os cartórios são nossas funções estão reguladas pela Lei 8935 de 1994. Então, existe os cartórios de registro civil, que faz nascimento, que faz casamento e o óbito. Temos pessoa jurídica e títulos e documento, todas aquelas entidades ou associações que não são comerciais, mas que têm uma sociedade de profissionais, de professores, de advogado, o registro sempre é em pessoa jurídica em cartório. E o títulos e documento é um tipo de registro
que, além de fazer notificações extrajudiciais que têm a mesma força da notificação judicial, ele registra os documentos que você quer que possa valer contra terceiros. Ele tem aquela força. Você faz um contrato de garantia com alguma coisa que não seja hipotecária, de uma garantia de um carro, de uma garantia de um valor em dinheiro, de uma garantia de uma safra, e você quer que aquilo seja respaldado e garanta o seu direito, você tem que levar para o registro de títulos e documentos, e ele vale contra terceiro. Se por acaso acontecer alguma coisa de não foi assim, você apresenta o seu documento registrado e ele com certeza vai fazer valer os seus direitos. O Teatro Margarida Esquiva Zappa recebe hoje o show Polêmica dos paraenses Olivar Barreto e Pedro Viana. O repertório é uma homenagem a Noel Rosa e Wilson Batista e reúne clássicos desses dois compositores. O show contará com a direção musical de Paulo Moura, que também tocará violão de 7 cordas. A apresentação começa às 9 horas da noite. Mais informações pelo telefone 3223-3979. Nos centros urbanos, a natureza foi substituída pelas construções. As áreas verdes foram destruídas, dando lugar a casas, prédios e ruas. Para equilibrar o ambiente urbano com o natural e melhorar a qualidade de vida nas cidades, existem os parques urbanos e as áreas verdes. Belém é considerada a metrópole da Amazônia. Por aqui ainda encontramos ambientes que preservam a vegetação natural. São 6 unidades de conservação espalhadas na cidade, como o Museu Paraense Emílio Guilde e o Bosque Rodrigues Alves, áreas que contribuem para amenizar o calor na cidade. As cidades, quando são edificadas, elas substituem as áreas verdes por materiais que captam calor, como asfalto, cimento e o vidro. E com isso a cidade passa a ter mais calor do que o ambiente que é original à cidade. Bem, com isso nós devemos, para combater isso, preservar áreas existentes e edificar novas áreas verdes. São insuficientes. Belém ainda precisa que sejam criadas mais unidades de conservação. Belém cresceu muito rapidamente depois da década de 70, substituindo as árvores desses locais. Existem bairros que não possuem arborização urbana. A gente pode dizer que é praticamente nula a arborização desses bairros. E com isso, a edificação de unidades de conservação será fundamental para combater o calor na cidade de Belém. Os parques urbanos são unidades de conservação voltadas para as cidades, que possuem, além da função ecológica e recreativa, qualidade de vida à população. Como as cidades estão densamente urbanizadas, em bairros onde não há espaço para a construção de unidades de conservação, uma alternativa pode ser a arborização urbana, que é a utilização das vias públicas para o plantio de árvores. Ou, em casos mais extremos, onde nem as calçadas estão livres para o plantio dessas árvores, outra solução pode ser a arborização dos quintais. Em um estudo recente, o pesquisador identificou que na capital paraense, as ilhas são importantes áreas verdes que garantem a melhoria do clima em Belém. E das 39 localizadas na região insular, apenas uma possui unidade de conservação. A população de Belém ainda não percebeu que estar cercado de 39 ilhas que possuem um verde exuberante faz bem para a nossa cidade. Dessa forma, a preservação desse verde é imprescindível para a manutenção da nossa condição ambiental. Não é suficiente, nós precisamos criar parques urbanos dentro da cidade, mas a preservação dessas ilhas certamente fará e continua fazendo bem à nossa condição ambiental. Só lembrando que o debate presidencial vai acontecer hoje a partir das 9h30 da noite aqui na TV Nazaré. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!